Neste momento, se encontramos neste lugar para parar, para meditar na palavra de Deus. Eu tenho dito da parte de Deus por onde tenho passado e com quem tenho tido a oportunidade de conversar pessoalmente, que muitas pessoas hoje não estão tendo uma vida devocional para com a oração e para com a leitura bíblica. Costume que outra hora os cristãos tinham, gastavam tempo, e os cristãos não sabiam muito de teologia, não sabiam muito falar teoricamente, mas eles eram cheios da presença de Deus, cheios do poder, cheios da unção, cheios da revelação da palavra. Hoje a gente vê pregadores, cheios da hermenêutica, da teologia, neuzão de formatura nos dedos. Eu não sou contra isso, mas isso não te dá unção. Isso não te dá poder. E é portanto que a gente encontra algumas pessoas que até querem rebaixar as outras. Aqueles irmãos que não têm a neuzão de formatura, mas que têm Bíblia, muitas vezes querem rebaixar. Serve para isso. Que foi o que Israel, naquele deserto, onde estamos no Salmo 78, e versículo 29, que Israel, mesmo sendo infiel, viu Deus realizar por poucos minutos o desejo do seu coração. Deus, ele é Deus. Se a gente não procurar entender Deus, se aprofundar nas Escrituras, a gente mesmo se confunde diante da justiça de Deus. Porque pensa que porque Deus, muitas vezes, não mata como na lei, não trata como na lei, porque nós estamos na graça, pensa que Deus está concordando. Como é que eu sei que Deus está concordando com algo ou desconcordando? Quando eu tenho direção da palavra de Deus. Quando eu não só conheço o versículo, quando eu tenho Bíblia para vida para com a Bíblia. Você está me entendendo? Glória a Deus. A Bíblia trata de santificação, de orientar a gente, não de movimento, de filosofia. Israel fizeram foi tentar Deus. E eu quero lhe dizer que tem muitas pessoas que se aprofundam na letra que, em vez de se tornar manso, se torna o contrário, para ouvir a verdade. Não quer ouvir a verdade através daqueles irmãos que, entre aspas, são desprezíveis, não arrasta multidão, não são conceituados pelas pessoas bem avaliadas, porque acha que é rebaixamento ou ser ensinado ou ser orientado por uma pessoa que não tem anezão de formatura no dedo. Porque Israel tinha uma liderança espiritual como Moisés, mas não quiseram ouvir Moisés, e como outros que tem na Bíblia, porque não eram mansos. Porque você pode ter anezão de formatura no dedo, pode não ter, independente. Eu já disse em algumas oportunidades que se Deus permitisse um jumento ou jumenta falar como permitiu com Balaão naquele dia, abrindo a boca em voz humana, o irmão Vanderlei daria glória e aceitaria a instrução, porque ser manso e ser humilde tem que ser para com Deus. Glória, aleluia. Está começando a acender, Jesus. Acenda e chama como acendeu lá naquele deserto, naquela salsa que não se consumia, Senhor. Outra hora tinha irmão humildes, manso, que não sabia muito das matemáticas, mas eram cheios. Os demônios, espírito caído,
temia se aproximar deles, porque sabia que deles Jesus estava ativo, gerado, dos pés à cabeça, e quando eles abrissem a boca, saía um som, um fogo e queimaria, lançaria por terra. Hoje a gente só vê, é tanta filosofia, menos unção, é tanta... falar tudo é ali tudo pontuado, mas menos é só movimento e menos manifestação dos dons celestiais. Cura, libertação, milagre. E Paulo ele diz certa vez: o meu ministério, que teve todo o tempo escondido em Cristo, foi manifesto, não somente em palavra, mas em poder e ministração no Espírito Santo. E a Bíblia me diz que Deus não é Deus somente de palavra, mas é um Deus de poder. Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Então Israel tentaram a Deus. E tem muitas pessoas que, através de se aprofundar só na letra, nos estudos humanos, nos estudos científicos, ele, quando ouve a Bíblia, para ele é desprezível, despreza. E isso é tentar a Deus. É Deus se manifestar e pela estupidez não entender, com humildade, com mansidão, aceitar a orientação. Jesus, ele se manifestou, ele era manso. Jesus não confrontava ninguém. Mas ele falava uma doutrina que ardia, queimava, porque ele tocava em cima, ou do que ele estava, ou que estava exposto, ou que estava escondido. Por exemplo, o jovem rico, e já está vindo, eu já vou deixar, Santo Espírito. O jovem rico chegou e disse: bom mestre. Jesus disse: por que me chama bom? Bom é Deus, rapaz. Ó, eu já estava vendo de onde vinha o elogio dele. E pelo mesmo Espírito. Aí você poderia dizer: mas ninguém é Jesus. Pelo mesmo Espírito, se tivermos afinação, quando alguém se aproxima de mim ou de você, ou então Deus leva a gente a se aproximar, ao olhar, ao ouvir, ao contemplar, não com os olhos da carne, inchado, afermentado, cheio de fermento, mas sim na sensibilidade espiritual, percebemos, porque o Espírito é luz. Oh, glória, aleluia, aleluia. Jesus Espírito é luz, ele penetra em todas as coisas. Eu já disse outra vez e continuo dizendo: um homem de Deus, afinado com Deus, preparado pelo Espírito Santo, que passa pelo deserto, que aprende no deserto, como Jesus que ficou 40 dias com 40 noites, como Moisés que jejuou 40 dias com 40 noites para receber a lei naquele monte Sinai. Fica preparado e tenhamos cuidado, porque tem coisa que o Espírito Santo revela e fica entre a pessoa e ele. É como eu já disse, ele diz: é só entre eu e você, porque você tem intimidade comigo. E como eu não há engano em mim, e eu não engano porque o Espírito Santo é amigo. Quem é amigo não engana o outro, rapaz. Quem é amigo notifica. Lembra que Jesus diz: eu não chamo mais vós dos meus discípulos, mas sim de amigo, porque tudo que eu vi, que eu assisti diante do meu Pai, eu tenho vos manifestado. Amigo é uma coisa afinada. Amigo não é esse traíra de hoje, não, que na presença da gente é uma coisa, como lá no dos dias do apóstolo Paulo fazia aqueles cristãos lá de Coríntio. Paulo é um homem de Deus, cheio da unção, cheio da graça, um homem sábio. Quando Paulo virava as costas, eles rebaixavam o apóstolo Paulo, dizia que ele era autoritário, dizia que ele queria mandar nos outros. Que mansidão é esse, rapaz? Me explique que mansidão é essa? E hoje está cheio desses cristãos desta forma, que diz que é cristão. Agora eu fico pensando, olhando para a Bíblia, como é que vai entrar no céu? Para ser crente aqui embaixo desta forma, dá. Agora me responda como é, olhando para a doutrina verdadeira da Bíblia, como é que vai entrar no céu? Porque Judas Iscariota não chega lá. Pode até andar com a multidão e com Jesus e administrar as coisas de Deus, como a Judas era.
como ajuda, ele era da parte financeira. Pode até fazer isso aqui, mas para chegar lá, até a próxima, se Jesus